Eu sou Isabela Lemos, tenho 36 anos e sou advogada. Meu mundo estava em silêncio absoluto enquanto segurava o testamento nas mãos, um documento que mudaria tudo. Os olhos percorreram as linhas estreitas e oficiais, mas o coração estava em um turbilhão. O que deveria ser um momento de reconhecimento e alegria pelas conquistas de uma vida se transformou em um golpe na boca do estômago. Eu me sentia engasgada com a traição que surgia diante de mim. O advogado da família, um homem de vozes suaves e gestos amáveis, havia lido as palavras como se quisesse suavizar o impacto, mas elas ecoavam em minha mente como um tambor. Todo o legado do meu pai, a fortuna que ele acumulou com tanto esforço, estava sendo deixada a Rafael, meu primo distante, o favorito do avô. Cada letra era uma facada, e a fragilidade da minha posição crescia diante de mim. Ofereço a ele todos os meus bens, com a expectativa de que ele mantenha nosso nome em alta, dizia a cláusula final do testamento. Cada palavra era uma traição não apenas a mim, mas à memória do homem que me criara e que sempre me disse que a justiça prevaleceria. A raiva ardia em minha garganta, mas não era hora de sucumbir ao desespero. Um frio calculado se instalou em meu coração. O que eles não sabiam era que eu não estava apenas determinada a reivindicar o que era meu por direito, mas que a manipulação, a traição e o desprezo que eu tinha enfrentado iriam se voltar contra eles. Eles esqueceram que o sangue também clama por direitos, pensei. A resolução se firmando e a necessidade de agir tomando conta de mim. Se minha família pensava que eu me calaria, havia algo mais profundo e mais forte dentro de mim. Repassei as memórias que envolviam meu pai, suas lições, suas histórias, a pausa em sua voz quando falava sobre justiça e integridade. Eu não era apenas uma advogada, eu era uma herdeira em busca de sua história. Os momentos que partilhamos se tornaram combustível para a justiça que eu desejava. Naquela tarde sombria, eu me transformei, não apenas em uma filha em luto, mas em uma guerreira decidida a ressuscitar a verdade que tinha sido enterrada sob os caprichos de Rafael e das intrigas de Ana, minha tia, que sempre viveu como uma sombra da minha ancestralidade. Respirei fundo, reolhando o testamento que em minhas mãos se transformou em uma arma. Eu precisava me acalmar, encarar o processo com a lógica de um advogado. Minha mente estratégica, afiada como uma espada, começou a elaborar um plano, passo a passo. Como eu poderia contestar a validade desse testamento? Quais provas eu precisaria reunir? Conduzi-me através das perguntas que precisavam ser respondidas. A traição era um fato, mas minha reação precisava ser metódica. Enquanto pensava em tudo isso, a frieza começou a me envolver como um casaco, confortável e protetor. Havia um novo alvo em minha vida, e estava mais claro do que nunca. A busca pela verdade, não só pela herança que me pertencia, mas pela honra do meu pai, que não poderia ser apagada por um testamento traiçoeiro. Eles podem ter esquecido o clamor do sangue, mas eu me lembraria. A justiça que eu buscava não era apenas uma questão financeira, era uma questão de honra, de valor e, acima de tudo, de legado. E eu estava apenas começando. As memórias do meu pai dançavam na minha mente como folhas ao vento. Cada risada, cada sermão, cada abraço apertado ressoava como um eco distante em meu coração. Ele foi mais que um progenitor, foi meu mentor, meu guia, uma âncora em meio a um mar de incertezas. Lembro-me das tardes passadas em sua sala de estar, cercados por montanhas de livros jurídicos,
Ele me ensinava sobre leis e justiça, mas também sobre a importância do caráter e da honra. Justiça não é apenas uma questão de ganhar ou perder, Isabela. Ele costumava dizer com aquela voz calorosa que sempre me acalmava. É um legado que deixamos para as futuras gerações. Aquela frase se tornava um mantra em minha mente, especialmente agora que precisava dela mais do que nunca. Entretanto, havia outro lado nessa história. Rafael. Eu sempre o conheci bem, e a competição que compartilhávamos era palpável. Embora fôssemos primos, havia uma linha tênue entre nós que tornava nossa relação estranha. Rafael era o neto favorito do avô, sempre cercado por atenção e afeto. Por outro lado, eu me sentia como uma estranha, uma sombra esquecida em comparação ao brilho dele. Desde pequenas disputas de talento até as corridas de bicicleta em quintais, havia uma constante sensação de que eu precisava me provar que era mais do que uma mera coadjuvante na história familiar. Com a revelação do testamento, as memórias começaram a ressoar em um tom mais sombrio e intenso. Lembro-me de um jantar em família, onde a conversa fluía e as risadas ecoavam pela sala. Relatos de conquistas eram intercalados com trocas de olhares significativas entre Rafael e os adultos que o cercavam. Naquelas noites, enquanto o avô compartilhava suas histórias, eu podia sentir Rafael me observando, não com carinho, mas com um calculado desprezo. Aquela noite em especial ficaria marcada em minha memória. Ele me desafiara em um jogo de palavras, e eu, na inocência da adolescência, havia tentado revidar. O avô bateu palmas, rindo da situação. E Rafael apenas sorriu, aquele sorriso que escondia a certeza de que, de forma alguma, eu estaria à altura dele. A mágoa aflorava a cada nova lembrança, especialmente quando pousava meu olhar em Ana, minha tia. A forma como ela olhava para mim misturava ciúme e desprezo, e era palpável. Vez ou outra, ela se sentia compelida a comentar sobre minha não adequação ao nosso mundo, insinuando que eu não tinha o que era necessário para herdar o legado da família. Durante muito tempo, suas palavras se transformaram em minhas inseguranças. Isso me feriu, mas também me fortaleceu, pois com o tempo eu percebi que sua animosidade só revelava seu próprio medo de perder o prestígio. O tempo passou e eu me tornei uma advogada respeitada, familiarizada com as intricadas e muitas vezes ardilosas táticas do direito de sucessões. Entretanto, uma parte de mim permanecia com o desejo infantil de superar as expectativas e provar meu valor para aqueles que duvidavam de mim. Aquele desejo de ser vista e ouvida por meu pai e pela família estava entrelaçado na minha busca por justiça. Agora, ao olhar para o testamento, esse impulso se tornava meu combustível. Mergulhando em minha profissão, as experiências adquiridas durante anos de contenda legal formavam a base para um plano de ato estratégico. As interações familiares se transformaram em potencial evidência. Cada palavra, cada olhar trocado era uma pista que me levava mais próximo da verdade. A dinâmica familiar poderia não ser simples, mas tinha nuances que revelavam o que estava por trás da cortina. Decidi rastrear cada interação e cada palavra que havia passado entre mim, Rafael e Ana. Como advogada e testemunha, fui forçada a examinar não apenas a superfície das relações, mas a profundidade da traição. A verdade era que eu tinha as habilidades para explorar os pontos fracos de cada um deles. A dinâmica que uma vez me parecia desvantajosa, agora se tornava um campo de batalha onde eu poderia reivindicar a verdade. O campo de batalha estava montado, e enquanto as emoções fervilhavam dentro de mim, a razão começou a dominar a cena.
O caminho era tortuoso, mas cada passo que eu dava levava-me mais próximo do que sempre foi meu por direito. Eles superestimaram minha capacidade de me calar. Eu havia escolhido a luta. As lembranças de meu pai não eram apenas uma fonte de dor. Elas me recordavam que eu tinha o que era preciso para vencer. As injustiças acabariam por ser desmascaradas, e à medida que a verdade começava a brilhar, eu via me tornar não apenas uma advogada, mas a filha que meu pai sempre quis que eu fosse, sua aliada honorável. Em cada pensamento, em cada plano que formulava, sentia a força dele ressoar em mim, uma voz que me lembrava que eu não estava sozinha nessa luta. Eu era a guardiã de sua memória e de seu legado. E isso, por si só, me dava ainda mais motivação para enfrentar essa batalha e garantir que, no final, a justiça falasse mais alto do que qualquer traição. A pressão começava a se acumular, mas a determinação pulsava em meu peito como um tambor marcial. Sabia que não poderia me permitir hesitar. A verdade estava ao meu alcance, e eu estava disposta a lutar por ela. O testamento, um documento que anteriormente me causara dor, agora se tornara o ponto de partida para minha odisseia. Com a mente afiada, resolvi decifrá-lo e procurar cada detalhe que pudesse me ajudar a discernir por que meu avô fizera tal escolha. Eu peguei minha caneta e um bloco de notas, transformando a mesa do escritório em um campo de batalha. Cada palavra do testamento foi analisada em busca de falhas, ambiguidades ou incoerências. Era uma tarefa meticulosa, mas as horas se tornaram momentos de pura concentração. Por que o avô teria deixado tudo para Rafael e me excluído? Pensava. Cada colisão de ideias tornava-se uma nova pergunta a ser respondida e eu começava a montar a peça do quebra-cabeça. Nos dias seguintes, busquei a ajuda de João, o investigador particular que havia abordado anteriormente. Ele era alguém em quem eu confiava para desenterrar verdades que estavam escondidas nas sombras. Fui até ele na esperança de que sua experiência pudesse oferecer a perspectiva que me faltava. Encontramo-nos em uma pequena cafeteria, o aroma do café fresco misturando-se à tensão no ar. João ouviu atentamente enquanto eu compartilhava as nuances da minha família, as rivalidades e as traições que pareciam palpáveis. A primeira coisa que precisamos fazer, ele disse, seu olhar tão afiado quanto sua mente, é descobrir o que realmente aconteceu por trás desse testamento. Podemos tentar localizar os registros de propriedades e verificar qualquer movimentação suspeita. Concordei, entusiasma com a ideia. Assim, começamos a trabalhar em nosso plano, reunindo informações que poderiam se transformar em evidências. Nos dias subsequentes, nossas reuniões eram repletas de um frenesi investigativo. A cada nova descoberta, o quebra-cabeça começava a fazer sentido. Indicadores de movimentações financeiras subitamente desparecidas, registros de compras irregularmente feitas em nome de Rafael e até conversas suspeitas nos e-mails começaram a se juntar como uma teia complexa que revelava a traição de Rafael e Pablo. Um e-mail em particular, com o título Nosso Futuro, ou seja, falava sobre esperadas manobras financeiras e o acúmulo de imóveis. O conteúdo se tornava claro que Pablo e Rafael estavam tramando algo maior, uma viseira cuidadosamente projetada para desviar a fortuna familiar apenas para eles. Cada palavra reveladora era um pingo de eloquência que, no final, desnudava o jogo cruel que eles jogavam contra mim. À medida que as revelações se acumulavam, a pressão aumentava. A tensão se transformava em calor, e eu a sentia nas reuniões familiares, onde os olhares calculistas de Rafael pareciam ser uma constante. Ele sempre me avaliava com uma expressão atenta, como se estivesse ciente de que algo pairava no ar.
Esse sentimento de estar sendo observado me fez questionar se era o momento de agir ou se ainda precisava de mais provas. Mas eu não poderia permitir que o medo me dominasse. Este jogo de poder, intrigas e feitiçarias familiares exigia coragem. Mergulhar na investigação transformou-se em uma nova maneira de honrar meu pai. Ele sempre me disse que a verdade, mais do que vencer em um tribunal, era sobre buscar justiça para aqueles que foram enganados. E agora, essa verdade estava se revelando bem diante de mim. A lágrima da dor que inicialmente sentia era agora o fermento de resolve e determinação. João e eu mantivemos nossa rotina, revisitando novos registros e documentos. Cada giro na pesquisa parecia mais próximo de desmantelar o plano de Rafael. Eu não era mais uma coadjuvante na narrativa. Estava me tornando o protagonista da minha própria história, determinada a lutar pelo que era meu por direito. No entanto, o tempo corria contra nós. Com cada reunião de família, meu coração pesava mais. Eu sabia que precisava agir antes que eles, Rafael e Ana, pudessem se solidificar em suas posições de poder e continuar a desestabilizar o que restava da credibilidade de nosso nome. A luta estava apenas começando, mas a adrenalina pulsava nas minhas veias, guiando-me em direção ao caminho da verdade e da justiça. Sabia que estava prestes a entrar em uma batalha intelectual que, quando bem-sucedida, não apenas reivindicaria meu legado, mas também restauraria minha honra familiar. Os dias corriam rapidamente e as reuniões familiares tornaram-se um verdadeiro campo de pânico emocional. A tensão pairava no ar como uma nuvem pesada, puxando-me para baixo. Rafael e Ana apresentavam-se como sempre, sorrisos nos rostos, mas havia um brilho nos olhos de Rafael, um brilho que sugeria que ele sabia que eu estava em busca do que era meu por direito. Cabia a mim aprofundar minhas investigações para juntar as peças do quebra-cabeça e descobrir como toda essa trama se desenrolara. João e eu decidimos intensificar nossa pesquisa, em busca de respostas que não apenas nos ajudassem, mas que também fundamentassem as acusações que eram inevitáveis. As conversas entre nós tornaram-se mais frequentes, e cada nova troca de e-mails que analisávamos revelava uma nova parte do labirinto. Um dia, enquanto examinava algumas mensagens trocadas entre Rafael e Pablo, encontrei uma correspondência que me fez parar abruptamente. Nele, Rafael mencionava um encontro com um corretor de imóveis e uma oportunidade incrível que poderia mudar sua vida. Eu sabia que, inspecionando de perto, poderia encontrar irregularidades. A cada novo detalhe que encontrávamos, a imagem do plano traiçoeiro de Rafael começava a se solidificar. Eu precisava agir rapidamente para garantir que a festa da ilusão não se tornasse a única realidade. O momento em que as evidências começaram a se acumular foi quando decidi entrar em contato com o corretor mencionado no e-mail. Era uma chamada apenas, mas estava disposta a tudo para saber mais sobre o que estava acontecendo. Com um misto de nervosismo e determinação, liguei para o número que havia encontrado. Atendi uma voz calma e profissional do outro lado da linha. Presumi que o corretor de imóveis, Leonardo, fosse alguém que conhecesse os cantos e recantos do mercado como ninguém. Quando perguntei sobre a venda de propriedades recentes, percebi que minha intuição estava certa. Ele parecia hesitante ao falar sobre Rafael, mas rapidamente afirmei que estava interessada em algumas transações relacionadas. É claro que precisava ser sutil. Conforme nossa conversa progredia, a tensão na voz de Leonardo se tornava mais evidente. Ele mencionou um cliente que estava com pressa para adquirir propriedades de uma maneira que não era comum. O uso de termos vagos me deixou inquieta, mas previ que poderia haver mais sob essa superfície. Como advogada bem-sucedida,
sabia que a reticência dele poderia ser um sinal de que Rafael estava se envolvendo em algo obscuro, um esquema que poderia estar prestes a desenrolar em um desastre. Estou apenas ajudando. Não me envolvo em nada ilegal, ele disse, e algo em sua voz me fez pensar que talvez houvesse mais na história. Assim que desliguei, revelei a João as informações que havia coletado. Ele tinha um olhar de entusiasmo misturado à preocupação. Precisamos expor a verdade rapidamente. Se Rafael está manipulando o mercado imobiliário, podemos usar isso contra ele. Um esquema de propriedades pode ser o fio que desarma a teia de mentiras. O que começou como uma série de investigações em torno do testamento, agora tinha transformado-se em um labirinto cheio de promessas vazias e intenções obscuras. João fez uma visita ao escritório do corretor enquanto eu trabalhava para mapear todos os seguros legais que Rafael poderia tanto estar utilizando como ocultando. Sentia o peso das expectativas crescendo enquanto aprimorava meu arsenal para a batalha. As investigações continuaram durante semanas, e cada dia que passava, a pressão se tornava mais intensa. No entanto, quando um e-mail chegou com um arquivo anexo, meu coração disparou. Era uma troca de mensagens entre Rafael e Pablo, discutindo não apenas o testamento, mas também como eles pretendiam usar o apoio do avô para garantir suas ambições futuras. A cena se tornava cada vez mais sombria, e a combinação da manipulação financeira com as tentativas de desestabilizar o testamento tornava-se um escândalo em cada palavra. Eu já não estava apenas buscando uma solução, estava construindo um caso sólido, uma narrativa que traria à luz os segredos obscuros que Rafael tentava enterrar. O telefone tocou e eu atendi. Era João, com a voz carregada de empolgação e um pouco de ansiedade. Isabela, temos que nos reunir. O que descobrimos pode ser a chave para desmantelar os planos deles. Precisamos finalizar isso antes que eles se apercebam do nosso movimento. Cerca de 1 hora depois, me encontrei com João em um café. Ele trazia na mão uma pasta cheia de documentos. Esses registros de propriedades mostram que Rafael estava realizando transações em nome de terceiros, tentando ocultar a verdadeira natureza do que estava acontecendo. Ele transferiu imóveis e recursos financeiros num nível alarmante. Eu folheei os documentos, sentindo meu coração disparar ao perceber a extensão da manipulação. As revelações me deram um novo foco. O plano bruto e traiçoeiro que Rafael havia tramado não apenas revelava sua ambição, mas também sua fraqueza. Eu sabia que meu tempo estava se esgotando. A cada revelação, a teia de mentiras começava a se romper, e a ideia de expor Rafael tornou-se mais do que apenas uma estratégia. Era um chamado por justiça que minha família merecia. Com o peso da verdade manifestando-se em minhas mãos, comecei a visualizar as etapas seguintes. Era hora de formular um plano definitivo, reunir as evidências e preparar meu caso de maneira que não houvesse volta para Rafael e Ana. Os olhos estão voltados para nós, Isabela, disse João, sua voz firme. Devemos agir antes que eles nos surpreendam. E assim, com cada peça do quebra-cabeça se encaixando lentamente, eu me preparava para entrar no campo de batalha, uma determinação redobrada para enfrentar os traiçoeiros que haviam se infiltrado em nossa casa. A luta por justiça estava prestes a ter seu clímax, e eu estava pronta para usá-lo como uma arma. Os dias que se seguiram à nossa reunião na cafeteria passaram em um turbilhão de emoções e estratégias fervorosas. A audiência preliminar estava se aproximando rapidamente e cada momento contava. A adrenalina ainda circulava em meu sistema, mas uma nova onda de clareza e propósito se apoderou de mim. Minha mente estava explodindo com ideias sobre como construir um caso que não apenas expusesse a traição de Rafael, mas também deixasse claro que eu não hesitaria em lutar pelo que era meu por direito. Com a pasta de documentos que João trouxe,
as evidências começavam a se juntar como peças de um quebra-cabeça intrincado. Naquela manhã ensolarada, sentei-me com o dossiê que continha detalhes cruciais sobre cada transação imobiliária que Rafael havia realizado, cada assinatura falsa e cada conta bancária sob nome de terceiros. Com os olhares de João, eu me sentia mais forte, mais determinada. O que estava em jogo era a integridade não apenas do meu pai, mas de um legado que estava prestes a ser apagado. Precisamos de uma linha de ataque clara, eu disse a João enquanto examinava os documentos. A melhor maneira de apresentar isso no tribunal é através de uma narrativa clara que mostre não só as fraudes financeiras, mas a intenção maliciosa por trás delas. Não é apenas sobre o testamento, é sobre o que Rafael tentou fazer com a nossa família. Ele assentiu, seu rosto iluminando-se com empolgação. Tem razão. Podemos conectar as fraudes imobiliárias ao testamento e criar um fio condutor irrefutável. Devemos focar nas motivações dele, na maneira como manipulou não só você, mas também o avô. As semanas seguintes se tornaram um frenesi de pesquisa, ligações e reuniões com Carlos, o perito contábil. Com a habilidade de um detetive, Carlos começou a traçar um mapa da rede de propriedades em questão, mostrando como Rafael tentara esconder suas transações. Ele explicava meticulosamente como o uso de fantoches e terceiros para ocultar suas ações era uma técnica comum entre os fraudadores. A cada sessão, mais clara se tornava-se a extensão da corrupção que enraizava-se em nossa dinâmica familiar. A cada nova evidência que coletávamos, meu nervosismo se transformava em confiança. A narrativa se solidificava, e eu sabia que estava em um caminho certo. Todas as minhas experiências e treinamentos como advogada culminavam nesse único ponto: levar a verdade à luz. Isso não era apenas sobre um patrimônio, era sobre expor uma traição que eu não poderia permitir que prosperasse. Após semanas de intenso trabalho, chegou o dia da audiência preliminar. A atmosfera estava impregnada de nervosismo. O tribunal estava repleto, e em meio à multidão, vi quem era a maior preocupação: Rafael. Ele estava sentado ao meu lado no banco dos réus, com uma expressão de confiança disfarçada, mas eu podia sentir a tensão emanando dele. Havia algo em seu olhar que me dizia que ele estava tão alarmado quanto eu estava determinada. A cena era quase contracultural. O predador e a presa em um jogo de poder. Ao receber a palavra do juiz para iniciar, ergui a cabeça e respirei profundamente. Excelência. Eu comecei, projetando minha voz com segurança. Hoje, apresento não apenas um caso, mas a verdade engasgada por muito tempo, que foi manipulada e enterrada. O que aconteceu com meu pai, nossos bens e nosso legado não é apenas uma ofensa pessoal. É uma afronta à dignidade de nossa memória familiar. Elevação da voz e 130 almas presentes na sala virava a itselfência da luta pela verdade. Foquei minha apresentação em cada detalhe que havia coletado. Mostrei os documentos que evidenciavam as transações imobiliárias em nome de terceiros, traçando uma linha clara das evidências que culminariam na farsa orquestrada por Rafael. Falar sobre o abuso de confiança do meu primo e seu envolvimento com Pablo se tornou um momento de revelação não só emocional, mas de esperança. A emoção crescia a cada linha que eu expunha ao tribunal. Olhei para Rafael, que agora se move em um intenso nervosismo. O semblante de vergonha que começava a transparecer em seu rosto era um sinal do que estava por vir. Rafael não é apenas um herdeiro. Ele é um homem que manipula e desvia,
que usa a confiança da família para explorar vulnerabilidades. Eu declarei, levantando um dos e-mails que havia analisado. Ele não se contentou apenas em aceitar um legado, ele tomou medidas agressivas para eliminá-lo. O que aconteceu aqui é uma conspiração contra a memória do meu pai, e eu não permitiria que isso continuasse. Com a porta aberta para as discussões, introduzi o papel de Pablo como um traidor que não só apoiava uma narrativa errônea, mas que colecionava vantagens às custas de uma verdade mais profunda. A reação dos familiares, que anteriormente olhavam para mim com dúvida, agora começava a mudar. Vi algumas cabeças se balançando em apoio, e isso me deu a força necessária para continuar. Com um clamor crescente, fiz um apelo poderoso à dignidade da verdade. Depois de 2 longos períodos, ao terminar minha apresentação, me dirigindo diretamente ao juiz. Peço que Sua Excelência considere não só as evidências aqui apresentadas, mas a importância de restaurar a honra da minha família. O que foi perdido deve ser reivindicado. O silêncio na sala do tribunal era palpável. O juiz, com uma expressão séria, começou a fazer perguntas, não apenas a mim, mas ao meu advogado oposto. Ele percebeu a força do que eu havia apresentado e, ao mesmo tempo, compreendeu que a verdade não poderia ser silenciada. Depois de sua deliberação, ele fez um anúncio fundamental. A audiência prosseguiria, e o julgamento acompanharia a avaliação dos detalhes que eu havia introduzido. Saí do tribunal com o coração em um misto de alívio e esperança. Eu havia enfrentado a tempestade e agora a verdade começava a triunfar. Naquele momento, soube que a luta não havia terminado, mas que um novo capítulo estava prestes a se desenrolar. A justiça estava se aproximando, e com ela, a chance de reescrever nossa história familiar. Eu estava determinada a continuar lutando, agora mais do que nunca, e sabia que estava um passo mais perto de finalmente ter o que era meu por direito, e resgatar o legado do meu pai. Os dias após a audiência preliminar foram uma mistura de ansiedade e expectativa. Senti como se estivesse sobre um fio da navalha, equilibrando a definição da minha vida particular e o legado que meu pai havia deixado. As conexões entre as evidências se tornaram mais evidentes à medida que eu e João exauríamos cada pequeno detalhe para nos prepararmos para a próxima fase da luta. A verdade estava agora em um caminho claro, e sabíamos que estávamos apenas começando a desmantelar a teia de mentiras que Rafael havia criado. Quando cheguei ao tribunal na data do julgamento, senti um frio na barriga. O ambiente estava cheio de incertezas. Havia murmúrios entre os presentes, e as expressões indecifráveis de Rafael e Ana me fizeram lembrar do que estava em jogo. Eu precisava me manter firme. Eu não poderia permitir que as suas inseguranças me afetassem. A sala estava mais cheia do que da última vez, o ar denso com a expectativa de uma verdade que muitos na sala não estavam preparados para enfrentar. Quando o juiz entrou, o murmúrio cessou e o peso da situação se assentou. Ele olhou para mim, e isso me fez sentir como se estivesse em uma dança monumental. O juízo não apenas queria o meu caso, ele queria uma história que ressoasse com a verdade, ao invés das traições e manipulações. Adicionei confiança ao meu passo e aceitei o seu olhar firme. Eu estava pronta. A primeira parte do julgamento envolveu a leitura dos registros que havíamos coletado. João, agindo como meu advogado de suporte, conduziu os depoimentos de forma metódica. Apresentamos cada evidência de forma clara, as transações, as fraudes e como Pereira havia manipulado a situação a seu favor com uma estratégia bem elaborada. Cada palavra que eu proferia se transformava em um argumento afiado, cortando o campo da defesa de Rafael, que tentava se manter firme.
Durante o desfile das provas, uma escalada crescente nos olhares de Rafael, de preocupação, era evidente. O nervosismo se manifestava em seus gestos, e eu pude ver que sua máscara de confiança estava aos poucos se desintegrando. Com base em documentos da propriedade que apresentamos, cada artigo demonstrou não apenas perdas financeiras, mas uma profunda traição à memória de meu pai. Eu sentia como se removesse camadas de um edifício construído sobre base de areia, e as verdades estavam cada vez mais expostas. A tarde naquela sala do tribunal tornou-se uma dança entre a descoberta e o desespero. Contamos não apenas as fraudes, mas também o impacto que aquilo teve sobre mim, como filha, e sobre nossa família como um todo. As lágrimas que não tinha vontade de derramar vinham do fundo da minha alma, brotando em cada palavra que eu proferia sobre meus princípios e valores, as lições que meu pai me ensinara. Dentre os depoimentos, um se destacou. Carlos, o perito contábil, foi chamado para testemunhar sobre o sistema de manipulação que descobri. Ele desdobrou a utilização de fantoches e estratégias que Rafael e Pablo empregaram para ocultar suas ações. A clareza com que Carlos falou fez a sala registrar o peso da verdade. Ele demonstrou as evidências de forma a levar o juiz a não ter outra escolha senão considerar Rafael um criminoso ajudando a proteger sua própria narrativa com falsa aparência de prestígio. No fundo da sala, Ana permanecia em silêncio, mas eu sabia que ela estava em cólera. Era um turbilhão de emoções, e eu vi uma disputa entre a dúvida e a defesa, em uma batalha que se passava por seus olhos. Eu sentia a força da verdade se manifestando, e isso me encorajava a seguir em frente, pois agora o tempo estava a meu favor. A execução da nossa estratégia estava clara, mas o clímax do julgamento não estava apenas nas evidências que tínhamos, mas na maneira como lidamos com elas. Pude perceber que não apenas as fraudes eram importantes. A maneira como lidávamos com a situação também interferia nas reações das pessoas naquela sala. A luta pelas minhas emoções, que estive ali me perdendo durante os anos de dor e traição, estava prestes a culminar. O dia do veredito chegou e eu estava em um estado de nervoso crônico. As memórias de meu pai dançavam em minha mente, embasando-me com uma calmaria que eu não sabia que precisava. Entramos na sala e o silêncio era quase ensurdecedor. O ambiente estava tenso e o próprio juiz, em sua gravidade, olhou para nós com um semblante que indicava que ele não subestimava a carga do caso que lidava. Após algumas horas de deliberação, o juiz finalmente se dirigiu a nós. Após uma considerável análise das evidências apresentadas, este tribunal encontrou evidências suficientes para determinar que Rafael Siqueira não agiu dentro da boa-fé e manipulou os recursos na gestão da herança de forma a prejuízo a Isabela Lemos. Portanto, a ação movida por Isabela é confirmada e, em consequência, o testamento será declarado nulo e sem efeito. Naquele instante, uma onda de emoção tomou conta de mim. O peso do que havia suportado durante todo o tempo finalmente parecia estar aliviado. O veredicto não era apenas uma vitória legal, era uma afirmação de identidade e recuperar não só o que me pertence, mas também a honra da minha família. Quando saí do tribunal, um novo peso começou a ser tolerável. Eu havia tomado uma decisão para me levantar e fortalecer todas as coisas que o meu pai tinha deixado, lembranças, lições e, acima de tudo, um legado que agora estava restaurado. Enfrentei o desafio, e a justiça finalmente se fez ouvir, não apenas através de palavras, mas sim através de um triunfo que ressoaria em todas as futuras gerações de nossa família. A luta não foi em vão. Ela nos fez mais fortes e mais unidos. E assim, com um espírito renovado,
voltei para casa, certa de que minha herança não só estava salva, mas se tornava um farol que iluminaria todos os que seguissem meus passos. Após o veredicto, uma sensação de alívio invadiu meu coração. A vitória no tribunal não significava apenas a recuperação de bens materiais, mas significava a restauração da honra da minha família e um refrigério para minha alma. O legado do meu pai estava salvo, mas a verdadeira luta estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, percebi que precisava canalizar essa nova energia em algo prático. A dor e a luta que experimentei poderiam ajudar outros que enfrentavam situações semelhantes. Com isso em mente, organizei uma reunião com amigos próximos e colegas advogados. Queríamos criar uma plataforma de apoio para aqueles que estavam em batalhas de sucessão, semelhante ao que eu havia vivenciado. Batizamos nossa iniciativa de Legado da Verdade, uma homenagem ao que meu pai representava e ao que eu gostaria que fosse transmitido às futuras gerações. Naquela reunião, o apoio e a determinação de todos eram palpáveis. Cada um compartilhou experiências e a ideia começou a ganhar vida. Planejamos eventos e seminários, oferecendo informações sobre direitos de sucessão e como lidar com fraudes. A criação desta rede de apoio era uma maneira de inspirar outros e, mais importante, de mostrar que a verdade sempre deve prevalecer. Pude ver a transformação acontecer. As histórias que compartilhei impactaram muitas pessoas e eu percebia o brilho de esperança em seus olhos. Aqueles que às vezes se sentiam pequenos ou impotentes se tornaram empoderados. Tirei força de sua força e juntos ressoamos uma mensagem poderosa. Não importa quão difícil seja a luta, sua voz e sua história têm um valor imensurável. Entretanto, Rafael e Ana ainda não haviam desistido completamente. A luta legal estava longe de acabar. Informações chegaram até mim que indicavam que eles tentariam reverter a decisão do tribunal, buscando por brechas ou erros no processo. Sabia que a batalha poderia ser longa, mas agora eu estava mais preparada do que nunca. Em vez de desistir, deixei que essa ameaça apenas reforçasse minha determinação. Em um dia de reunião com a equipe do Legado da Verdade, senti a força do nosso projeto ressoar. Cada um de nós estava unido pela causa, e a energia no ar era eletricamente positiva. Algumas vezes, o caminho à frente pareceu sombrio, mas o apoio mútuo e a luta coletiva nos mantiveram firmes. Em uma dessas reuniões, olhei para a mesa cheia de rostos comprometidos e senti a empatia e a conexão daqueles que acreditavam na missão. O dia a dia foi se transformando, recheado de eventos de conscientização e palestras sobre herança e proteção legal. Os encontros se tornaram frequentes e a cada novo testemunho, mais pessoas se uniam a nós. Essa nova realidade, alimentada por um plano coletivo, se tornava um símbolo de esperança. Assim, continuava a construir essa nova parte da minha vida, ainda enfrentando os desafios que vinham pela frente. O eco do legado do meu pai ainda ressoava em meus ouvidos, me lembrando de que cada batalha tinha um significado e que cada história contada era um passo em rumo à verdade. Com o tempo, percebi que a luta pela justiça e pela verdade moldou não apenas minha vida, mas também o futuro de muitos. A sabedoria que herdei se transformou em arrojo e luta. E de uma maneira que eu nunca imaginei, o legado do meu pai se tornara um farol, iluminando o caminho para mim e para tantos outros que buscavam o que é justo e verdadeiro. Com a perspectiva renovada e uma comunidade forte ao meu lado, cheguei à conclusão de que a proteção do legado não se resumia apenas em recuperar o que havia sido perdido.
Tratava-se de garantir que as lições aprendidas não fossem esquecidas. O que antes era um mundo de trevas se transformava em um espaço compartilhado de bondade e justiça, e eu estava mais do que pronta para lidar com qualquer tempestade que viesse a seguir. A luta continuava, mas agora eu sabia que não estava sozinha. Tirei força de sua força e juntos ressoamos uma mensagem poderosa. Não importa quão difícil seja a luta, sua voz e sua história têm um valor imensurável. Entretanto, Rafael e Ana ainda não haviam desistido completamente. A luta legal estava longe de acabar. Informações chegaram até mim que indicavam que eles tentariam reverter a decisão do tribunal, buscando por brechas ou erros no processo. Sabia que a batalha poderia ser longa, mas agora eu estava mais preparada do que nunca. Em vez de desistir, deixei que essa ameaça apenas reforçasse minha determinação. Em um dia de reunião com a equipe do Legado da Verdade, senti a força do nosso projeto ressoar. Cada um de nós estava unido pela causa, e a energia no ar era eletricamente positiva. Algumas vezes, o caminho à frente pareceu sombrio, mas o apoio mútuo e a luta coletiva nos mantiveram firmes. Em uma dessas reuniões, olhei para a mesa cheia de rostos comprometidos e senti a empatia e a conexão daqueles que acreditavam na missão. O dia a dia foi se transformando, recheado de eventos de conscientização e palestras sobre herança e proteção legal. Os encontros se tornaram frequentes e a cada novo testemunho, mais pessoas se uniam a nós. Essa nova realidade, alimentada por um plano coletivo, se tornava um símbolo de esperança. Assim, continuava a construir essa nova parte da minha vida, ainda enfrentando os desafios que vinham pela frente. O eco do legado do meu pai ainda ressoava em meus ouvidos, me lembrando de que cada batalha tinha um significado e que cada história contada era um passo em rumo à verdade. Com o tempo, percebi que a luta pela justiça e pela verdade moldou não apenas minha vida, mas também o futuro de muitos. A sabedoria que herdei se transformou em arrojo e luta, e de uma maneira que eu nunca imaginei, o legado do meu pai se tornara um farol, iluminando o caminho para mim e para tantos outros que buscavam o que é justo e verdadeiro. Com a perspectiva renovada e uma comunidade forte ao meu lado, cheguei à conclusão de que a proteção do legado não se resumia apenas em recuperar o que havia sido perdido. Tratava-se de garantir que as lições